juntos? Vamos adorar a Ele? Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto.
edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante e merece o nosso culto. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e para desenvolver uma vida de fé relevante. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para pagar a nossa maior oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo para ser equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Serviço. Somos igreja. Somos família. Embora muitos somos equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Serviço. Somos igreja. Somos família. Embora muitos somos equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Então isso já é um motivo de muita alegria, amém? Então será que você pode levantar as suas mãos? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa que o Senhor está nos proporcionando, de usufruir da sua presença, de usufruir diante da igreja, diante do corpo de Cristo, a presença do Senhor sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa noite, venha e faz aquilo que nós não podemos fazer. Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir, venha sondar os nossos corações nessa noite. Nós queremos sair daqui totalmente cheios, avivados. Nós queremos sair daqui totalmente intencionados diante de tudo aquilo que nós vamos receber de ti. Pai, venha fluir através das águas que fluem do teu trono. Flui sobre nós, Senhor. Venha tirar todo o cansaço, venha tirar todas as preocupações que nos impedem de nos achegar a ti. E nós queremos, Senhor, que esse ambiente esteja preparado para que a tua glória venha sobre nós nesta noite. Pai, nós te agradecemos pela honra que nós temos de estar aqui. Aí no seu lugar, diga assim: eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui para te louvar e te engrandecer. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Glória a Deus. Tu és bem-vindo em meus nossos louvores, Senhor. Entronizado. Declara. Vem, vamos festejar. Celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar para juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor.
sentir a tua doce presença sobre nós nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Todo ser na terra e no céu, louve, louve a ti. Louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti. Louve a ti, Jesus. Todo ser na terra e no céu, louve a ti. Louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti. Louve a ti. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Celebramos a ti, Senhor. Celebramos a vida. Celebramos a honra que nós temos de estar aqui. Será que você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. É sempre uma honra nós podemos estar na presença de Deus. Será que você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e diz assim para ela: é uma honra nós estarmos aqui. E sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que gostariam de estar aqui e não podem. Existem muitas pessoas que gostariam de ter essa liberdade que nós temos de louvar e engrandecer a Deus e não podem. Às vezes por algum mal físico, às vezes por intolerância religiosa, às vezes por perseguições. E nós temos o privilégio de estarmos aqui com as nossas portas abertas para poder engrandecer, para poder receber da doce presença do Espírito Santo juntos. Então aí do seu lugar, feche os seus olhos, levante as suas mãos e peça: eu quero mais de ti, Senhor, do teu poder que me aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu preciso de ti. Estou cansado de fazer tudo, de ter o controle. Eu entrego a ti, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és, Ele é bem-vindo aqui. Vem inundar, enche este lugar, Senhor. É o desejo do meu coração sermos. Eu quero mais, Senhor. Queremos mais, vem inundar, Senhor. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva em tua presença.
este o melhor lugar de se estar. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz em tua presença. Então declare: Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados pela tua presença, pela tua glória, Senhor. Em tua presença é o melhor lugar de estar, Senhor. No início, não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança, Ele é a própria esperança. Em tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz em tua presença. Declare: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher desse ambiente, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Nós queremos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Queremos provar de ti. Vamos provar o quão real Ele é real. Vamos provar da tua glória. Vamos provar o quão real presença. Vamos provar da tua glória. Receba mais. Vamos provar o quão real presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Aleluia. Santo Espírito és. Será que você pode declarar aí?
Inunda, Senhor. Inunda este lugar, muda esse ambiente. Porque esse é o nosso desejo como igreja, como filhos. Nós queremos mais. Sermos inundados, cheios. Santo Espírito és. Ele está aqui. Ele está aqui. Venha inundar, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és. Oh, Ele está aqui. Vem inundar, encher. Por tua glória, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Oh, ya, bararabaxeira, rabas. Oh, ora, yaracê. Oh, ambiente leve, um ambiente de alegria, onde Ele tira toda a tristeza, toda a angústia de dentro de nós, onde o Espírito Santo, Ele nos entrega a paz que excede todo entendimento. Oh, Espírito Santo, pega nas nossas mãos, Senhor, porque nós queremos ir mais fundo. Nós queremos ir mais fundo, Senhor. Aleluia. Satisfeitos por tão pouco, quando há muito mais de ti pra contemplar. Arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de ti pra alcançar. O que é que mostras aos anjos? Um relance ao canto santo. Santo, 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 santo. Aí do seu lugar você pode declarar: Santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo és tu, Senhor. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado do lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor. O sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance ao canto santo. Então cante. Santo, todo poder.
pode declarar nessa noite. Dia e noite, sem cessar, nós iremos declarar. Dia e noite, existe um lugar reservado para nós, onde nós nos encontraremos face a face, e não será apenas uma repetição, mas será a verdade do nosso coração, será a verdade e o amor que está no nosso coração em dizer que nada irá nos parar, não serão mais as circunstâncias. Pois quando estivermos neste lugar, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza. E nós iremos apenas contemplar e cantar dia e noite, sem cessar. Tu és santo, tu és digno, digno de abrir os selos, digno é o Cordeiro. Aleluia! Nessa noite eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu não sei se você chegou aqui com um peso nas suas costas. Eu não sei se você chegou aqui preocupado com alguma circunstância, com alguma coisa que aconteceu, e isso está tirando a sua paz. Mas o Senhor quer te levar a um lugar de confiança, a um lugar onde você pode abrigar e descansar no Senhor, onde você pode descansar os seus sentimentos, as suas emoções, onde você pode descansar os seus pensamentos. Ele tem algo nessa noite para nós. Mas não permita que o diabo cale a sua voz. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Aleluia. Pai, nós nos alegramos nesta noite por estar aqui. Te entregamos todo o nosso louvor, honra e glória. Todo louvor, honra e glória. Nós não temos absolutamente nada para entregar a Ti, a não ser o nosso coração. Então trabalha, Senhor, em nosso meio, para que possamos experimentar tudo aquilo que Tu tens para nós, como Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Querido, põe uma cena para mim aí, para dar uma melhorada.
Aí, acertou, menino. As meninas gostam, hein, desse som tipo karaokê. Mas é bom estar assim, até para a transmissão é melhor. Vocês estão aí no escurinho? O que sucedeu neste dia? Não ligaram lá? Será? Ligou? Ah, é? Liga e desliga? Está no carnaval ainda? No retiro do carnaval, liga e desliga. Tá bem, então. Glória a Deus. Boa noite. Vocês estão bem? Diga melhor agora. Amém. Que alegria vê-los. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Parece que eu conheço. Muito bem. Como que é teu nome? Você quem é? Eu sei. E você, querida? É a primeira vez, né? Como é seu nome? Fabrícia. E esse bebê bonito aí? É? Que lindo. Se der muito trabalho, pode dar de presente para mim, tá? Nunca, né? Brincadeira. Como é o nome dele? Henrique, menino bonito. Legal. Muito bem. Estão todos bem? Graças a Deus. Aí, está tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tá bom. Transmissão tranquila hoje, beleza. Então, gostaria de convidar vocês para que pudessem compartilhar o culto desta noite. Está sendo transmitido pelo YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse e buscasse, com muita disciplina, receber da parte do Senhor algo que vai alimentar o seu coração, uma palavra de fé, de esperança e de vida. Temos inúmeros títulos que Deus vai colocar diante de você, de acordo com a tua necessidade e precisão, para você receber o que precisa receber do céu. Que Deus te abençoe. Então não esqueça de se inscrever no canal, de deixar um comentário e de compartilhar. Por favor, vamos divulgar o nosso canal no YouTube e levar a palavra para muitas pessoas. Nós somos missionários neste tempo profético, evangelistas neste tempo profético, amém? E que você possa entender como é importante você sair a semear boas sementes, amém? Se vocês ficarem com sono aí no fundo por conta da luz, podem vir aqui para frente, é ou não é? Eu me lembro do Bartolomeu, meu padrasto, ele ficava no culto assim, ó, só que ele dormia, e a gente pensava que ele estava lá orando, intercedendo, ele apoiava o braço assim na cadeira, e esquece, piloto automático. Então, você veio receber alguma coisa da parte de Deus aqui, não deixe que o diabo tire de você aquilo que você veio buscar, amém? Glória a Deus, amém. Vocês estão bem por aí? Essa turminha acho que é de boa, não é de conversar, mas a gente recebeu umas reclamações da turminha que senta aí, porque conversa demais, brinca muito, faz piada, aí tem um crente no meio, ele fica bravo, mas aí a turminha é do bem, aí não tem problema não, né? Tem uma corintiana ali que, mas tá duas, três, misericórdia, tem que orar para esses crentes se converter, Jesus da glória. Tem mais corintiano aí? Que se manifeste em nome de Jesus. Deus é bom, né? Meu Deus, tem irmão que quer entrar no céu com a gandola do Corinthians, a blusa do Corinthians, não vai ser possível não, vai ser novas vestes, né? Estarão vestidos de glória, amém, glória a Deus. Tivemos o Acampa, temos o resumo do Acampa aí, né? Temos o resumo? Ainda não? Então tá bom, deixa quieto, deixa para domingo, vai ser melhor passar no domingo, tá bom? Tem o vídeo do ano da colheita? Então vamos passar o vídeo do ano da colheita.
ano de muito trabalho dedicado ao Senhor. Curso. Lá nos TJ, entra. Um ano de muito trabalho dedicado ao Senhor. Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho dedicado ao Senhor. Juntos cumprimos o nosso chamado. Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho dedicado ao Senhor. Toda a superação foi o chamado. Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho dedicado ao Senhor. Propósito. Toda a superação foi o chamado. Chegamos ao final de mais muito trabalho dedicado ao Senhor. Propósito. Vimos o poder de Deus se manifestar no grandes milagres. Muitas pessoas foram salvas, libertas. Vimos o poder de Deus se restaurar e alcançadas pelo amor de pessoas foram salvas. Tomamos posse de mais uma parte do território que o Senhor nos deu de herança e declaramos agora o seu senhorio de mais uma parte do território que o Senhor nos deu de herança pelo seu Espírito. Chamar para seu senhorio da rainha pessoas comprometidas com seus cuidadoras desta obra através de sua confiança pessoas comprometidas com seus cuidadoras desta obra através de sua confiança sobrenatural e cumprimento das vontades e nossos dias confiantes em suas promessas e graças a Deus por confiar a esta missão, nossos dias, confiantes em suas promessas, nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita, nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita, nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita, nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita, nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita, nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita, nos preparamos para viver o melhor de Deus. Em 2024, o ano da colheita, nos preparamos para Quem foi pular carnaval? Coisa boa foi o nosso os nossos adolescentes para a igreja. Foi pular carnaval, tão precioso. Coisa boa foi o nosso Deus. Agora o recado para vocês é: depois de receber o que foi pular carnaval, fazer com que receberam. Coisa boa foi o nosso Deus. Agora o recado para vocês é: depois de receber o que vocês vão fazer com que receberam. Você é responsável pela unção que você recebe. Nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Você é responsável. Glória a Deus. Já tivemos aí o nosso desafio, né, do dia 10. Graças a Deus, todas as coisas. Glória a Deus. Por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso desafio. Aleluia. Graças a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: glória a Deus. Amém? E agora é diferente. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, que Deus diga assim: glória a Deus. Ó, agora tem aleluia. Olha para quem está do seu lado, Deus, que Deus diga assim: glória a Deus. Eu digo que você vai prosperar muito. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, Deus, que Deus diga assim: glória a Deus. Eu digo que você vai prosperar muito. Aleluia. Olha para quem está do seu lado, Deus, que Deus diga assim: glória a Deus. Eu digo que você vai prosperar muito. Então, vocês entenderam? Olha para quem está do seu lado, Deus, que Deus diga assim: glória a Deus. Você vai prosperar muito. Então, entendendo qual é o propósito de Deus para quem está do seu lado, Deus, que Deus diga assim: glória a Deus. Você vai prosperar muito. Então, entendendo qual é o propósito de Deus para quem está do seu lado, Deus quer me dar prosperidade. A Bíblia diz em Salmos 35:7, na última parte, Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Salmos 35:7.
são que diz que ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. A prosperidade dos seus servos. Que o Senhor seja engrandecido, qual ama a prosperidade dos seus filhos. Ele ama que o Senhor seja engrandecido, prejuízo, prosperidade dos caseiros, crise financeira, tua necessidade, diga aí, fala dos caseiros, quanto mais crise financeira, mais fiel necessidade, diga aí, fala dos caseiros, quanto mais crise financeira, mais fiel necessidade. Eu estive orando esta semana, e quebrantando meu coração. Não sei se você sabe o que é estive orando esta semana. Quebrantar o coração é você se colocar na presença de Deus. Estive orando, desnudar. Quebrantar o coração dizer para Deus que você é de verdade. Na presença de Deus, não soubesse. É você quebrantar o coração para Deus que você é de verdade. Então Ele quer Deus não soubesse. Um pedaço de torna. É você quebrantar o coração. Esse é o melhor ponto que a gente pode chegar para poder cultuar o nosso Deus, louvá-lo, adorá-lo, servi-lo. E nós muitas vezes queremos ser de Deus sem uma experiência profunda com Ele. Nós temos uma profunda relação com a religião. Na verdade, somos religiosos. E muitas vezes é capa, é simulacro, é aparência. Falta a essência. Então a essência só vem quando realmente nós nos entregamos de verdade. E a maior parte de nós estamos aqui sem ter esta revelação no nosso coração da entrega total, completa, absoluta, plena, integral. Então a gente de repente fica nadando no raso, nadando na lama. E Deus nos chama para nadar em águas profundas, limpas, silenciosas. As águas turbulentas, elas estão ali na margem, onde a gente senta e fica batendo o pé, porque a gente tem medo de buscar algo com mais intensidade. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Deus, Ele te chama nesta noite para você ter um encontro com Ele, talvez diferente dos encontros que você já teve. Muitas vezes nós temos encontros casuais, aqueles encontros que não passam da mesmice, e de repente Deus quer se revelar a você, mas você não está pronto para receber de Deus aquela visão, aquela palavra. Jesus disse: eu tenho muito para vos dizer, mas ainda não é hora. Ou seja, Ele tinha muita coisa para entregar, mas se Ele entregasse naquele momento, eles não entenderiam, ou não suportariam. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque eles vão romper, eles não vão aguentar, eles não vão suportar. E nós estamos aqui, da boca para fora, a gente diz assim: eu quero essa experiência, eu quero receber mais de Deus, eu preciso de uma unção poderosa sobre a minha vida. Mas você não entende o que é necessário para você receber de Deus o que o céu está disposto a te entregar. Então a gente se contenta com as migalhas que caem da mesa, e para nós está tudo bem quando a bênção goteja. A palavra diz que as comportas do céu serão abertas, e nós vamos receber daquilo que Deus tem para a nossa vida de forma torrencial, abundante. Mas nós nos acomodamos,
vivemos uma vida cristã cheia de medos, insegurança, receios, uma vida limitada, onde você não ousa sonhar novos sonhos porque tem medo, tem a insegurança, tem o receio de não ver isso se tornando realidade na sua vida. Então Deus hoje está te chamando para te entregar algo, e que você entenda e diga: Deus, eu posso não discernir o todo, mas eu quero me entregar mais e mais e mais, dia a dia, para viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Uma oração que você deve fazer: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, nesse tempo profético. Porque às vezes a gente não pede, então a gente vive aquilo que a nossa conveniência, de certa forma, permite. E Deus quer que você viva algo novo, profundo, tremendo, glorioso, poderoso. A sua vida cristã, espiritual, ministerial, não pode ser isso que você tem vivido. Uma vida de altos e baixos, uma vida de tantos temores, tantas inseguranças, tantos receios, como se a palavra de Deus não fosse verdadeira. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Seja para sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Passarão os céus e a terra, mas a palavra não há de passar. A palavra há de cumprir o propósito para o qual ela foi liberada, disse o profeta. E a gente vive, sabe, uma vida pseudo-cristã, tão assim, natural, que a gente vive nervoso, perturbado, esquisito, como se a gente não tivesse Deus. A gente foge dos problemas ao invés de enfrentar o problema e crer que o Senhor é o nosso livramento, é a nossa resposta, saída e solução. Então o inimigo vem sorrateiramente, ele ataca a tua fé sem você perceber, e você pensa que essa fragilidade é normal. Não é normal. Esta fragilidade é maligna, porque ela vai te impedir de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Deixa eu te contar. Vamos entender aqui uma ilustração que aconteceu há muito tempo atrás. Naquela época, a tecnologia e a modernidade não era como nos nossos dias. Então, naquela época, era barco a vapor, e as viagens eram longas, demoradas e cansativas. Aí, certa vez, um homem precisava fazer uma viagem dessas. Ele pega o seu dinheiro, a sua reserva, compra a sua passagem e entra num navio desses. E a viagem duraria dias, semanas, meses. E quando o navio, ele atraca no porto, chega lá no seu destino, aí o homem vai descer do barco. Ele estava fragilizado, sem forças, doente. Aí o comandante, que estava ali se despedindo de todos, disse: o que foi que aconteceu com você? Por que você está fraco, sem forças, doente? Ele disse: é que eu passei a viagem inteira no porão do navio. Eu passei comendo pão e bebendo água. E o comandante não acreditou.
Ele disse: deixe-me ver a sua passagem. Quando ele olhou a passagem daquele homem, era primeira classe. Vou repetir, primeira classe. O comandante disse: você tinha direito a comer todos os dias no nosso restaurante, comer do bom e do melhor. Você tinha direito de dormir na tua cabine, com seu cobertor, com seu travesseiro. Você poderia ter viajado de uma forma muito cômoda. Você poderia ter desfrutado de todas as opções do barco. E ele disse: eu não sabia disso. A palavra diz: o meu povo está sendo destruído porque é ignorante, porque não tem conhecimento da vontade e do propósito de Deus para a sua vida. E nós nos conformamos em viver de qualquer jeito, em qualquer lugar. E aquilo não é o que Deus tem preparado para você. Então você tem que ativar a tua fé, você tem que ser mais ousado. Mas não estou falando de autoajuda, eu estou falando de ajuda do alto. Porque hoje nós ouvimos muito essa questão de autoajuda. E esse público acaba deixando Deus de lado. E não vive aquilo que o céu tem preparado para eles. Eles vivem apenas aquilo que a terra proporciona. Então chega uma hora que você deve dizer assim: Deus, ajuda-me na minha falta de fé. Eu acho que está em Marcos capítulo 9, versículo 27. Marcos 9, 27. 23. Tenta aí. Isso. Um pouquinho antes, 22. (24), vai lá. Ótimo. Então vamos lá. Vai do 23 em diante. E disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que? Vamos ler junto? Se tu podes crer. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está desafiando aquele homem. Tira do telão um pouquinho, já eu volto. Jesus estava no monte orando. O que ele estava fazendo no monte? Diga comigo: orando. Se revestindo de poder. Diga aí: orando. Se revestindo de poder. Diga: tendo comunhão com o Pai. Aí Jesus desce do monte e ele se depara com uma cena inusitada. Tinha lá um grupo de pessoas discutindo com seus discípulos. E ele pergunta: o que é que está acontecendo? Aí o pai do garoto diz assim: eu trouxe o meu filho, possuído por um espírito mudo, e os seus discípulos não conseguiram expulsá-lo. Aí ele disse: ó geração incrédula, até quando suportarei vocês? Jesus não disse que o problema estava com seus discípulos, mas ele enfatizou a incredulidade. Preste atenção, diga comigo: dúvida, incredulidade e descrença. Tudo isso cancela a fé. Uma vez eu fui orar, eu acho que era cunhado da Laine, que tinha caído, ele piloto de avião, sofreu um acidente, a perna dele ficou menor do que a outra.
E quando eu fui orar, eu falei, olha, não fala absolutamente nada, enquanto eu estiver orando por você. Aí, nós oramos e a perna dele foi crescendo, 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 aí ficou do tamanho da outra. E quando ele viu aquilo, ele disse, não acredito, aí fez, fui. Nunca mais cresceu. Nós muitas vezes temos uma ação involuntária, mas é altamente prejudicial à promessa de Deus, ao propósito do céu. Você precisa crer. A gente vai lutar, vai nadar contra a correnteza, contra a maré. A Bíblia fala em Hebreus 11 que Abraão creu contra a esperança. Por quê? Porque ele já estava avançado em idade, a sua esposa com 100 anos de idade, o útero já estava morto, como ela poderia ter um filho? Então ele creu contra a esperança, e é isso que vocês precisam aprender a fazer. Vocês vão olhar para uma situação da vida de vocês e vai dizer, não tem jeito, aí você vai dizer, tudo é possível ao que crê. Marca esse versículo aí, escreve à mão, imprime, coloca na tua geladeira, coloca na porta do guarda-roupa, cola no painel do carro. Você vai estar lá guiando, de repente vem aquele pensamento que é maligno para roubar a tua fé, a tua bênção, o teu milagre. Você vai olhar do lado e vai dizer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. De repente você está lá em casa, chateadão, e a gente vai abrir a porta da geladeira. É interessante isso, porque a gente sabe que não tem nada na geladeira, mas a gente abre. Eu acho que é por conta do calor, é só para refrescar. Às vezes tem água e cebola lá, né? A gente abre e fecha, mas você vai ver o versículo lá, tudo é possível ao que crê. E eu não sei porquê, dá 10 minutos a gente vai lá abrir de novo a geladeira. Eu não sei, parece que a gente tem tanta fé que vai abrir de novo e vai estar cheia, né? Não sei, mas vai nessa fé. De repente você deixa lá na porta do quarto, no quarto, na parede. Sabe, você tem que aprender a se treinar. Tudo é possível que crê, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Você vai conversar com o irmão mais crente da igreja, às vezes ele vai dizer, ô irmão, está difícil, está complicado, eu estou vivendo uma situação. Aí você vai dizer para ele, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Sabe por quê? Se você não combater a dúvida, a incredulidade e a descrença, você não vai viver o teu milagre. Isso é nadar contra a maré. A gente liga a TV, vai ver uma notícia. As notícias são pessimistas, negativas, destrói a nossa fé. Mas eu não vivo de acordo com as notícias deste mundo, eu vivo de acordo com as boas novas do reino de Deus. Tudo é possível que crê. Diga comigo, tudo. Você percebeu que a gente lê, tudo é possível que crê. Você não entende o que está ali no meio. Olha só, se tu podes crer, tudo. Olha para o teu irmão, tudo. Diga, eu estou ficando mais animado. Tudo é possível ao que crê. Então você tem que trabalhar esta fé. Por que você não vê o teu milagre muitas vezes acontecendo? Pode ser que Deus esteja tratando o seu coração, vai demorar mais um pouquinho. Tem coisa que Deus atende de pronto. Tem coisa que Deus diz assim, espera um pouco mais. E tem coisas que Deus diz assim, nananina não. E você tem que continuar amando Deus do mesmo jeito, porque Ele sabe que é melhor para você.
Então você tem que, sabe, sublinha embaixo tudo. Pastor, o dinheiro do meu aluguel, tudo. Pastor, o IPVA do meu carro, tudo. Pastor, a cura da minha criança, tudo. Pastor, uma nova casa para mim, eu preciso alugar um outro lugar, tudo. Aí não importa a situação que você esteja vivenciando, deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos temer os gigantes. Davi enfrentou Golias. Sabe por quê? Não porque ele conhecia a sua própria força, mas era porque ele servia um Deus poderoso. Diga, não é no meu nome, mas é no nome daquele que está sobre todo o nome. Diga, no nome de Jesus há poder. É no nome dele. Diga, não é minha capacidade, minha habilidade, meu dom, não. Tudo. Aí quando você começa a profetizar isso todo dia, vai chegar uma hora que você vai compreender que tudo é tudo, que para Deus não há impossível. Nós somos limitados, mas este Deus de amor, esse Pai querido, Ele pode fazer tudo aquilo que nós oramos e colocamos diante dele. Jesus, ele fazia assim, ele atendia a necessidade do povo e depois entregava o que eles precisavam. Primeiro ele atendia a necessidade do povo, a demanda do povo, e depois entregava o que de verdade eles precisavam. Deus sabe o que você precisa de fato. Às vezes nós pensamos que isso está claro dentro de nós, mas não está. Vai lá, continua o versículo. Próximo. Deixa eu terminar a história. Obrigado. Aí o que acontece? O pai do menino desce, o Jesus desce do monte, o pai do menino está lá discutindo, arrazoando lá com os discípulos, e ele pergunta o que estava acontecendo, e o pai disse, olha, eu trouxe o meu filho possesso por um espírito mudo, e eles não expulsaram. Ó geração incrédula, até quando terei que conviver convosco, até quando terei que suportar vocês? Aí Jesus disse, trazei-mo. Quando ele olha para Jesus, ele cai convulsionando. Jesus pergunta, há quanto tempo isso lhe sucede? Olha Jesus fazendo o diagnóstico, anamnese. Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde criança. Esse espírito joga ele no fogo, quer matar ele queimado, joga ele na água, quer matar ele afogado. Esse espírito quer destruir a vida do meu filho. Se tu podes fazer alguma coisa, olha só, se tu podes fazer alguma coisa, faça. É o versículo 22, coloca aí. Já colocou, né? 22. Aí, só que a outra tradução que diz assim, mas se tu pode fazer, é isso mesmo, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aí Jesus faz o quê? A bola quicou no pé de Jesus, Jesus foi, uma linguagem de jogador para um jogador que está aqui, então vai lá. Aí Jesus respondeu, se eu posso, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então o que eu tenho que trabalhar? Essa minha fé, eu preciso aprender a crer. Sabe, você olha lá para o teu problema, o pior que seja, e vai dizer assim, nas tuas orações, meu Deus é maior, meu Deus é grande, meu Deus é poderoso, eu já venci, obrigado Senhor pelo meu milagre.
você já começa a comemorar antes da hora. Por quê? Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Tudo é possível ao que crê. Olhe agora o próximo versículo. Ele cai em si. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé ou na minha incredulidade. A gente pensa que os incrédulos estão lá fora, não é? Os incrédulos estão aqui dentro. A gente ouve toda semana a mesma lição e a gente não permite que o Espírito Santo nos revele a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então eu quero que você pense aí no seu dilema, na sua demanda, no seu problema, na sua dificuldade, na sua luta. Pensa aí, pelo menos 3. Aí você vai dizer assim: Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. Hoje eu recebo o meu milagre. Diga aí, capricha, irmão. Ora, libera a tua fé. Pelo menos 3 coisas. Pode reclinar a cabeça, falar baixinho, você e Deus. Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. Até hoje eu tropecei assim em algumas pedras de dúvida, incredulidade, descrença, mas agora acabou. Eu aprendi que tudo é possível ao que crê, então eu estou trabalhando a minha fé, como fez este homem. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha ignorância. E o Senhor teve compaixão dele. Um milagre aconteceu. Aquele menino foi liberto e foi curado. Pai, neste momento eu quero orar com a tua igreja. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe o que eles têm passado. E eu quero abençoá-los com uma fé viva e eficaz, como está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Muda a realidade, Pai, desse meu irmão, dessa minha irmã. Muda a realidade dessa pessoa por quem estamos intercedendo nesta noite. Senhor, olha para esta situação, ela é tão crítica, tão complicada aos nossos olhos humanos. Mas o céu tem a resposta, tem a saída, tem a solução. Libera, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós não queremos trabalhar nossa fé porque isso demanda tempo. Você tem que parar o que você está habituado a fazer. Isso exige disciplina. Você tem que pagar um preço. Olha só como que a nossa carne é. Você pega um celular, você esquece da vida. Você fica no celular horas a fio. Segundo pesquisas, o povo brasileiro fica no celular 8 horas, em média, perdendo tempo. Não são todos que sabem usar o celular, que usa para treinamento, preparo, capacitação. É vendo besteira, bobagem, coisas assim que não vão te abençoar. Até nisso a gente tem que se policiar. Quanto tempo eu vou usar o celular por dia? Não faça o que você faz. Abre o olho, primeira coisa que você faz, tatear, procurar o celular. Opa, luzinha, pronto. Não vou pegar no celular antes de dobrar o meu joelho, antes de orar, antes de agradecer a Deus pelo meu dia. Eu quero ser mais grato.
a Deus, eu quero reconhecer mais o seu amor na minha vida. Amém? Já compartilhei com vocês que a nossa mamãe está com câncer, né? Está aí minha irmã, no seio. Apareceu lá um nódulo, cresceu 9 centímetros. E a igreja entrou em oração. Ela começou a fazer o seu tratamento numa cidade perto de Campinas, chamada Indaiatuba. Então a gente tem que dar uma pernada, né? Às vezes 3 vezes por semana para ir para lá. Amados, sem reclamar, sem murmurar, sem choramingar, sem se lastimar, entregando a Deus todo o louvor, toda a honra e toda a glória. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Como que é essa música? É, isso, vai lá, puxa aí. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, Pelo que Ele fez por pelo mim, que Ele fez por mim. com seu sangue lavou, Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim. Então, amados, a gente chega cansado, mas eu tenho compromisso com Deus, depois tenho compromisso com vocês. O Senhor renova as nossas forças, e a gente não desiste de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer, independente dos resultados. Mas que bênção, aquele caroço grande foi diminuindo, e ele está mínimo agora. E eu peço para que vocês continuem orando por ela, intercedendo por ela, né? E Deus é maravilhoso, só que a gente precisa crer no impossível. Amados, crer no possível é fácil. E olha o que é a nossa fé natural. Você senta numa cadeira acreditando que ela não vai quebrar. Você embarca num avião crendo que ele não vai cair. Você trabalha o mês todo acreditando que o teu patrão vai te pagar. É uma fé natural. Nós precisamos trabalhar nossa fé sobrenatural. O que é a fé sobrenatural? De acordo com a palavra lá a respeito dos dons do Espírito, o dom da fé é quando Deus empresta a fé dele para nós. Tem horas que você diz: eu não tenho fé, eu estou muito fraco. Tem horas que você pensa até em desistir. Aí vem o Espírito Santo com uma fé poderosa e renova o teu coração, enche de vida e esperança novamente. O segredo é não desistir. O segredo é não voltar atrás. Jesus disse: aquele que abre mão do seu arado não é digno de mim. E olha para trás, né? Não é digno de mim. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que desistem, naqueles que voltam atrás. O que eu mais ouço: pastor, se eu não tivesse esposa, se eu não tivesse filhos, eu jogava tudo para cima. Eu falei: é por isso que você tem esposa, e é por isso que você tem filhos, para você aprender a ser intrépido, valente, corajoso,
ousado. É nesta hora que a gente tem que orar e dizer assim: Deus, me capacita na força do teu poder, em nome de Jesus. E eu vou falar rapidamente isso para vocês, para a gente guardar essa lição. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 4. Acharam? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito longe destes dias. Aí tinha um discípulo lá, que estava na viajeira, e ele entra num assunto que não tem nada a ver com aquilo que Jesus está falando. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí Jesus volta a falar do assunto do Espírito Santo, que o irmãozinho lá cortou. 8. Mas recebereis espírito de poder, ou outra tradução que diz: sereis revestidos de poder. Eu gosto dessa tradução. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Amém? Aí no capítulo 2 nós vamos ver a descida do Espírito Santo. O lugar foi abalado, tremeu, veio um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Preste atenção. Um dos maiores problemas da igreja do nosso tempo, ou desta geração, é que ela quer vencer sem o Espírito Santo, quer viver sem o Espírito Santo. Uma geração sem Deus é uma geração sem poder. Diga isso comigo: uma geração sem Deus é uma geração sem poder. É por isso que comecei falando a respeito da nossa religiosidade, porque muitas vezes somos só religiosos. Onde está o poder de Deus na nossa vida? Porque quando você conversa com um aflito, com um desesperançado, com um perdido, você tem que ter uma palavra para ele. E você não vai dar uma palavra porque tudo te vai bem. Muitas vezes Deus está te testando. Você diz: como é que eu vou dar uma palavra de prosperidade, sendo que eu estou passando numa crise financeira? Como que eu vou falar sobre o poder de Deus para curar, sendo que eu estou enfrentando uma doença? Como que eu vou falar sobre libertação, sendo que eu tenho sido oprimido na minha vida por uma série de coisas? Então, quando eu prego aquilo que ainda eu não estou experimentando como fé prática, mas creio, você está plantando uma semente chamada semente da fé. Esta semente, ela vai produzir em você o milagre que você está precisando. Você está ministrando sobre finanças, mas está em crise financeira, mas você crê na palavra e por isso você prega. Logo, plantando a semente da fé sobre prosperidade, você vai viver uma prosperidade abundante. Você de repente está plantando uma semente sobre cura. A pessoa está adoentada, você ora por ela e profetiza. Você crê. Você plantou a semente da fé para cura. Logo a cura que você precisa virá. Ela vai se materializar. De repente você está enfrentando tantas opressões, perturbações, injustiças, ameaças, mas você está lá firme com o seu Deus, e você dá uma palavra para esta pessoa, você planta a semente da fé, logo aquele milagre que você está esperando, vai se manifestar em nome de Jesus.
Então nós precisamos aprender a ativar nossa fé. Você não pode andar no modo avião, de modo robótico. Você não pode andar no automático. Você precisa entender, o justo viverá da fé. Eu vivo da fé não só no momento da crise, eu vivo pela fé a todo momento. Sabe, acorda de manhã, obrigado Senhor por mais um dia sobre a terra dos viventes. Obrigado porque abriu os meus olhos para contemplar a beleza da tua criação. Obrigado Senhor pelos pássaros que cantam na minha janela, pelo vento que balança as folhas das árvores. Obrigado Senhor por esse cachorro do vizinho que late e me perturba. Obrigado por tudo Senhor. Sabe, você vê Jesus em todas as coisas. Sabe, um coração grato, um coração embebecido, sabe, na graça. Obrigado Senhor, quantos não tem um chuveiro desse para tomar banho, não tem água potável para beber, mas o Senhor me deu essa casa, ela pode ser simples, mas eu tenho o meu refúgio, o meu canto, a minha casa, e você agradece a Deus por aquele lugar, sabe, agradece pelo café que você vai tomar, é um pão amanhecido, agradece pelo pão amanhecido. Pastor, não tem manteiga, vai ser azeite, uma pitadinha de sal e orégano, glória a Deus. Obrigado, você vê Deus em todas as coisas. Sabe, Senhor, me protege nesse dia, me guarda nesse dia, me carrega nos braços se for necessário. Tu és a minha força, o meu vigor, a minha vitalidade, a minha energia. Senhor, que esse dia não seja aquele dia que o diabo está soprando no meu ouvido, que vai ser terrível. Esse dia vai ser um dia que eu vou glorificar muito o teu nome. E de repente são tantas as afrontas, e você diz glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque é na afronta que nós aprimoramos a nossa fé. É levante, é ataque, é perturbação para você dizer, pastor, deixei de ser crente naquela hora, eu esqueci que era convertido. Pastor, tem irmão que diz assim, pastor, naquela hora eu rodei a baiana. Essa não é a linguagem dos filhos de Deus, não é? Cuidado em rodar, porque pode manifestar, né? Se você entrar na gíria é perigoso. Aquieta meu coração, Pai, me acalma. Sabe, nada rouba de você o teu sorriso de vitória. Diga aí, o diabo não vai roubar de mim mais o meu sorriso de vitória. Sabe aquela coisa de crente estar com ar de derrotado, fracassado, frustrado, decepcionado, desiludido? É o que mais tem. Quem que vai ser de uma igreja dessa, irmãos? Farol baixo, se arrastando. Só graça, irmão, só misericórdia. Estou orando todo dia, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Cuidado, porque você pode ficar com essa fé. Tem muita coisa para a gente fazer aqui embaixo ainda. Então a gente precisa se revestir desse poder, para a gente entregar a palavra que aquelas pessoas precisam para destravar, para se libertar, para viver o reino. Elas precisam olhar para nós e dizer assim, essa pessoa tem fé. Tem gente que vai dizer para você, eu não sei o que você tem, mas você tem alguma coisa que o mundo não tem. Você tem um brilho diferente nos olhos, você tem um sorriso nos lábios, você sempre tem uma palavra de vida, de esperança, de fé. Você não tem tempo ruim, não. O que mais a gente enfrenta às vezes é tempo ruim, mas é no tempo ruim que nós somos aprimorados no poder de Deus. É aí que nós somos revestidos. Tem gente que fala assim, Senhor, me dá poder. Aí a pessoa pensa que o poder vai vir assim, deitado eternamente em berço esplêndido. Não vai. Você quer poder? Então tá bom, hoje o patrão vai descompensar com você. Não, meu patrão, não, pelo amor de Deus, está repreendido esse espírito maligno do Carlos. Não.
Imagina só, é assim que Deus trabalha. Até eu encontrar meu ponto de equilíbrio em Deus. Sabe aquele dia que você fala, hoje vai ser uma bênção? Mas já começa no portão, você já maceta o dedo no portão. Aí você já fala um palavrão. É ou não é? O cachorro do vizinho corre atrás de você. Sai pra lá! Lázaro. Vai tomar o busão passa e não abre a porta para você, vai direto. Você fala, vou marcar o número, eu vou dedurar lá na companhia. Não parou para mim, e agora? Vou ter que ir a pé. Ouve aqui, eu tinha que pregar na igreja do Parque dos Estados. Aí passou o ônibus, não parou para mim na época. Aí eu sentei e disse, Deus, o ônibus passou, o motorista não parou. Talvez ele não tenha me visto aqui no ponto, mas prepara uma carona, porque eu preciso chegar lá no horário. Acabei de falar, encostou uma pessoa lá, falou, oi Alberto, tudo bem? Está indo para onde? Falei, é nóis, obrigado Senhor. Algumas respostas são assim, gente, são rápidas. Teve uma outra, essa aqui foi engraçada. A gente tinha igreja ali na Eusébio Savaio, eu morava no Matadouro. Aí nós tínhamos um treinamento à tarde para os nossos obreiros. Aí eu não estava usando óculos na época e eu não enxergava bem de longe. Então eu via qualquer motoqueiro e dava sinal. Assoviar eu não sei. Aí parou lá, subi atrás da moto. Aí vai para onde? Eu falei, vou aqui na Eusébio Savaio, tal, do lado do cantinho do Bigode. Ah, legal. Cheguei lá, falei, quanto é? A pessoa disse assim, os obreiros tudo na porta da igreja. Devia ter uns 70. Cheguei de moto lá, desci, falei, quanto é? A pessoa disse, não, para você não é nada. Tirou o capacete, balançou o cabelo ia atrás. Ele falou, meu amor, a hora que você quiser, só me chamar. Eu falei, misericórdia, você não é mototáxi? Não, não sou. Eu falei, me desculpa, eu dou sinal para todo mundo, né? Aí eu fiquei numa situação meio embaraçosa com os meus obreiros lá, né? Mas está tudo certo. Aí, tudo é puro para os que são puros, é bom estar na palavra, não é? Aí, teve uma outra, não sei se foi pior ou melhor do que essa. A igreja era lá no Parque dos Estados. Aí dei o sinal, parou lá o mototaxista. Sabe essas motos XLona? Tem que correr para dar um embalo, para pular em cima. Na subida do nosso teto, o camarada empinou, caiu eu e ele. Eu saí escorregando com a minha Bíblia, eu deitado no chão, olhando para o céu, passando os irmãos. Os irmãos não acudiram, acharam que era promessa, obviamente, né? Aí, o cara falou, desculpa aí, mano, é que eu peguei essa moto agora, eu não sei pilotar direito. Eu falei, agora que você fala, criatura, quase fui para o céu, sobe aí. Eu disse, não, vou a pé. Ele falou, não vai pagar a corrida, não. Eu falei, não, depois se você quase me matar, Deus abençoe, aprenda que há. Cheguei ralado lá na igreja. Amados, nada pode roubar a tua fé. Presta atenção, nada pode roubar a tua paciência. Fruto do Espírito. O Espírito não está em você? Fruto do Espírito, paciência. A gente enfrenta muitos problemas porque a gente não tem paciência. Sabe o que significa ter paciência? Saber esperar. A gente não sabe esperar. A coisa começou agora, Deus está testando o teu coração. O que você tem que fazer? Saber esperar. Enquanto eu espero, eu vou estar na dispensação de Deus, aleluia. Crente, carnalzão, crente não sabe esperar. Teve um irmão que falou, pastor, qual que é meu ministério? Eu falei, ministério do bife. Você é muito carnal, irmão. Carnalzão, tudo brigava, xingava, praguejava. É complicado. Rosnava para os irmãos.
Misericórdia. Nós precisamos ser diferentes. Nós temos motivos para ser diferentes. E nós precisamos aprender a glorificar a Deus nos bons momentos e nos momentos que não são tão bons. Sabe por quê? Nós vamos encurtar estes momentos. E a gente já enfrentou tantas situações. Pastor, eu vou dar um tiro no meu vizinho. Eu falei, por quê? Não, porque final de semana, que é o tempo que eu tenho para descansar, ele fica batendo coisa aqui, e eu não durmo, eu não descanso, eu não tenho paz. Você já orou? Nada, pastor. Eu estou com vontade de amaldiçoar ele. Orar não. Mas ore por ele. E faz mais. Vai lá e diga, você precisa de ajuda? Não, pastor, isso eu não vou fazer. Eu estou querendo comprar uma carabina para dar um tiro nele. Aí o irmão foi orar, foi falar com Deus. E o irmão batendo, parece que batia cada vez mais alto, parecia que era dentro da casa dele. Aí ele foi lá, oi vizinho, tudo bem? E a obra aí como é que está? Oh, desculpa, estou fazendo muito barulho. Não, suportável. Está precisando de ajuda? Falou, olha, entra aí, que bom que você veio aqui me dar uma força. Foi lá, começou a conversar, o camarada abriu uma situação, ele pregou para o cara e o cara se converteu. Olha Deus, quem que estava fazendo barulho? Quem é que estava fazendo barulho? Deus fazendo barulho para incomodar esse crente sem noção para fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente nem olha na cara do vizinho, nem diz boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Não diz. Eu conto uma ilustração que o camarada estava fazendo, participando de um processo seletivo para entrar numa grande empresa. E ele passou em todas as etapas, faltava uma só. E quando ele chegou para fazer essa última etapa da seleção, quase lá, quem que estava do outro lado da mesa? O vizinho dele. Ele olhou para o vizinho e falou, estou tranquilo, meu vizinho, ele vai me passar, estou dentro da empresa. Aí o vizinho disse para ele assim, querido, você não foi aprovado. Ele disse, por quê? Eu acho que eu me encaixo nas qualificações. Ele disse, eu sou seu vizinho, você nunca me deu bom dia, boa tarde e boa noite, então eu já te conheço, eu preciso de alguém aqui socialmente saudável, porque hoje um grande problema no mundo corporativo não é a pessoa não ser qualificada, ela não saber se relacionar com os outros. Imagine só você, que as pessoas não sabem se relacionar com hierarquia, com patrão, com chefe, encarregado, coordenador, supervisor, gerente, não sabe. E nós precisamos entender qual o nosso lugar e dar às pessoas a quem honra, honra. E o Senhor vai nos promover ao seu tempo. Mas a gente fica doido com tudo. Eu nunca vi um tempo onde os crentes andam tão estressados como em nossos dias. O copo entornando. Qualquer coisinha que acontece, acabou. Ouve aqui essa é boa também. Eu fui pregar numa igreja, aqui na cidade, uma igreja boa, uma igreja que estava crescendo. Aí, terminei minha pregação, o pastor disse, deixa eu te apresentar meu líder do louvor, é uma bênção. Eu falei, claro. Aí chamou, vem cá irmão. Aí os irmãos do louvor vieram, tal, e todos juntos ali. Ele falou, quero te apresentar o irmão do louvor, ele é o nosso líder. Eu falei, eu já conheço. Ele falou, já? Da onde? Ele falou, um dia eu fechei você sem querer e você me mostrou o dedo do meio. Fechei no carro, né? Mostrou o dedo do meio para mim. Ele falou, pastor, é verdade, me perdoa, eu tenho esse problema no trânsito, eu não sou crente. Eu falei, irmão, a gente não pode
subir no altar com o espírito e está dirigindo na rua com outro espírito. Amém? A gente não pode dizer, esse Espírito Santo dá licença, que agora vai manifestar o meu lado carnal, mundano, pecaminoso, diabólico. Eu tenho que mostrar o dedo do meio. E mostrou justo para o pastor. Aí o pastor dele ficou com tanta vergonha. Eu falei, irmão, não foi por você, mas é por ele tem que aprender essa lição. Nunca mais ele vai mostrar o dedo do meio para ninguém. E o irmão, acho que depois dessa experiência, ele se posicionou. Então, quem é você nessa história? Como é que você é? De repente está desenvolvendo uma gastrite, uma úlcera nervosa, por conta do quê? Ansiedade, nervosismo, raiva. O quê? Você precisa encontrar o teu ponto de equilíbrio em Deus. Dormir bem, descansar, o sono ser reparador. Pastor, não consigo dormir, eu tenho insônia. O senhor não pode orar por mim? Olha, a minha oração pode fazer muito pouco. Você tem que se policiar. Quais são os pensamentos que você está tendo que roubam a tua paz? Deita, dorme, repousa, tenha bons sonhos. Pastor, só tenho pesadelo. Mas você dorme pensando no quê? Antes, eu dormia pensando em problema, dificuldade e luta. Diga comigo. Mais uma vez. Outra vez. Aí eu dormia pensando nisso. Eu sonhava com o quê? Aí eu mudei. Eu pensava agora em solução, resposta e saída. Mais uma vez. Outra vez. Aí eu sonhava com o quê? Entendeu? Encontra teu ponto de equilíbrio. Tem alguma coisa em Deus, tem alguma coisa aí te incomodando, você vai orar e vai colocar diante de Deus. Você sabia que você é filho de Deus, é filha de Deus? O problema é que a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração. Diga, Deus está. Mas Ele está tratando o teu coração. Ele está moldando. E às vezes, o nosso coração é duro igual um paralelepípedo. Só na picaretada, irmãos. Agora, se ele for mole igual um barro, argila, ele molda. Quebra a minha vida. Quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Vamos cantar juntos? Eu quero ser. Eu Quero ser, Senhor amado, como um vaso ou como um barro, né? como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Quebra minha vida E faz-me de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Imagina só José. José era o queridinho da família, rapa do tacho, o caçula. Ele era bajulado. Ganhou lá uma túnica de 7 cores. E sem querer ele provocava os irmãos. Os irmãos sabiam que José gostava mais dele, ou melhor, que o pai gostava mais dele do que dos outros filhos. E aí, os irmãos começaram a pegar uma certa bronca dele. Diz a Bíblia que eles tinham ciúmes e invejavam José. Aí
jogaram ele dentro de um poço e ficaram conversando. Como é que nós vamos matar José? Imagina só, o sangue do teu sangue, os teus irmãos biológicos, intentando contra a tua vida, querendo matar você. José estava lá no poço. A Bíblia não fala que ele estava gritando, desesperado, que estava tentando chamar 911 ou 190. Não diz que naquele momento ele desacreditou dos sonhos e das promessas de Deus. Naquele momento, o silêncio de José revela muito sobre a sua fé. Aí passa uma caravana dos ismaelitas, de propósito, foi Deus quem preparou. E Rubem disse: vamos vendê-lo, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. E ele foi vendido como escravo. Imagina só ele olhando, acorrentado, vendo seus irmãos desaparecendo no horizonte. Acabava ali sua família. Ele foi tirado abruptamente do seio da sua família. E José não fala absolutamente nada, a Bíblia não registra absolutamente nada sobre as suas reações. Era novo, era um menino, com cerca de 17 anos de idade. Aí ele chega e é vendido no Egito para Potifar. Olha como Deus é bom, ele foi vendido para uma boa pessoa, que tinha poder, que tinha influência, que tinha dinheiro. E diz a Bíblia que Potifar reconhecia que Deus era na vida de José, porque tudo que ele fazia dava certo e prosperava. Ele conseguiu colocar a vida de Potifar em ordem. E em nenhum momento nós vemos ele reclamando, amaldiçoando sua sorte e questionando a sua fé. O silêncio de José fala muito a respeito da sua fé. Até que a mulher de Potifar tentou assediá-lo, tentou seduzi-lo. Um jovem bonito, forte, especial para Deus, valoroso para Deus. E quando é especial para Deus, valoroso para Deus, o diabo quer derrubar. Aí ela tenta seduzi-lo, assediá-lo. Não pense que ele não tinha vontade. Com 17 anos de idade, os hormônios desse menino não se converteu, não. Aliás, hormônio se converte. Não devia chamar nem hormônios, devia chamar ordemônios, alguma coisa assim. Como? Demônios, podia chamar. Aí ele vai preso, injustamente. Em nenhum momento ele quis se explicar, contar sua história e denegrir a imagem da mulher de Potifar, porque o Senhor era a sua justiça. Lá na cadeia, ele coloca o negócio em ordem. Ele tinha a chave das celas. Ele era responsável pelos prisioneiros. E o carcereiro, o responsável pela cadeia, entendia que Deus era com José. Onde ele ia, as pessoas viam nele o testemunho de fé. Então, em cada momento, o silêncio de José revelava muito sobre a sua fé em Deus. Aí um dia, o padeiro e o copeiro do rei, que estavam presos, era uma prisão especial, contaram para José um sonho. Ele revelou o sonho. Ele disse para o copeiro que ele ia voltar a servir o rei, mas disse para o padeiro que ele ia morrer. E de fato ele morreu. Então imagine só, quando ele está sendo colocado em liberdade, ele diz assim para o copeiro do rei: quando você estiver lá fora, não se esqueça de mim. Demorou 2 anos para ele se lembrar de José. Sabe por quê?
Deus ainda estava tratando alguma coisa no coração de José. Preste atenção, José seria governador do Egito, seria o segundo do Egito, seria príncipe do Egito. Ele deveria estar preparado. Por que tem bênção que você não assume, não vive, não recebe? Porque você não se preparou, você não deixa Deus te preparar. Não dá para você chegar lá com esse temperamento, com essa personalidade, com esse teu jeito de ser, precisa ser tratado. Então aí José, ele vai para o fundo do poço, ele é vendido por uma caravana dos ismaelitas, no mercado de escravos. Ele vai preso injustamente, tudo porque Deus está testando, está provando e está forjando nele um caráter. Imagina só, ele tinha uma fé viva em Deus, ele não sabia o que seria dele, mas ele cria que o sonho que ele recebeu se cumpriria. Nada pode matar o sonho que Deus colocou no teu coração, nada, nada. Até que ele se apresenta ao faraó e revela o sonho. Preste atenção, Deus está forjando em você um caráter. Ele foi para a cadeia para aprender a lidar com gente difícil. Olha que curso que ele foi fazer, foi um intensivo. Ele ficou mergulhado lá nesse curso para ele aprender como lidar com gente difícil. Como acabar com a sua justiça própria. Como tratar seu orgulho, sua arrogância, prepotência, vaidade. Nós precisamos morrer no nosso eu para viver tudo o que Deus tem preparado para nós. Caso contrário, nós não vamos viver o que Deus tem para nós. Não são as posições, os cargos, os lugares conquistados neste mundo. Não são as credenciais deste mundo que vão nos favorecer, mas é a presença de Deus na nossa vida. Em 1 de João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa, não disse que eu vou vencer no mundo, eu disse que eu vou vencer o mundo. São coisas diferentes. Você vencer o mundo e vencer no mundo. O mundo é o sistema onde o diabo opera. E se você discernir, você vai vencer muitos dos problemas, das dificuldades e das lutas que você tem enfrentado. Você tem que trabalhar essa fé. Você tem que encontrar esse ponto de equilíbrio em Deus. Nada pode te impedir de romper, de furar a bolha, de viver uma nova vida. Esta geração é a geração do empoderamento sem Deus, sem Bíblia, sem fé. Esta geração quer conquistar as coisas da terra, mas não pensa em cumprir um propósito santo e divino. Temos uma geração que caminha para a destruição e condenação eterna, e você não deve fazer parte do movimento desta geração. As pessoas estão se afastando e se distanciando de Deus. Você tem que trazer muito Deus para a tua vida e para o teu coração, para você poder compartilhar. Você vai ser o profeta da última hora, os ceifeiros da última hora. Temos uma geração que caminha para a destruição e condenação eterna, uma geração que satisfaz todos os seus desejos da carne. Esta é chamada de geração do prazer instantâneo, ou geração das novidades. Por esta razão, o casamento é atacado, as relações não são mais duradouras, não existe mais aliança, compromisso, fidelidade. Hoje se fala de relação trisal. A primeira registrada no Brasil é de Bragança Paulista, amparada por lei, onde um casamento pode ser
3 pessoas. Então o que nós vemos por aí é uma aberração. Tudo isso de repente aborrece a Deus. Mas qual que é a minha postura? Eu preciso buscar revestimento do alto. Se você quiser vencer, você precisa buscar revestimento alto. Se você quiser ver o poder de Deus na tua vida, você vai precisar buscar o revestimento do alto. Você vai ter que se trancar com Deus, você vai ter que oferecer para Ele uma parte do seu tempo. Imagina se Deus pedisse para nós 10% do nosso tempo, seria 2h40. Mas na verdade, nós devemos servi-lo o tempo todo. Você deve estar conectado com o céu o tempo todo. Quando a Bíblia diz, ore em todo momento, isso significa que você vai estar plugado com o céu o tempo todo. Então você tem que saber que é cidadão do reino, que você é de Deus, que você é filho, que você é filha. E estar disposto a ser dele, a viver para ele, para que o céu possa te responder. Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Pai querido, que a tua presença, que a tua unção, que a tua graça, que o teu poder seja sobre estas pessoas, que elas sejam empoderadas por ti, pela tua palavra, através da fé, que elas possam viver, Pai, com discernimento neste tempo, e que estas pessoas possam desfrutar de tudo aquilo que o céu tem preparado para elas, que elas possam viver, Pai, abundância de dias, com saúde, com prosperidade, com alegria, com paz, que o Senhor possa aplanar o caminho, que o Senhor possa abrir porta onde não tem porta, que o Senhor possa colocar a pessoa certa diante dele, diante dela, que o Senhor possa abençoar esta empresa, este empreendedor, este comércio, este negócio, este projeto, que o Senhor possa abençoar os teus filhos como trabalhadores, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que nós possamos, Pai, receber sempre uma palavra que nos tira da mesmice. Não queremos patinar e viver sempre no mesmo lugar. Nós queremos romper. Nós queremos viver, Pai, tudo aquilo que Tu tens preparado para a nossa vida. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja para orar, para jejuar, para Te buscar na Tua palavra, para não perder os cultos. Em nome de Jesus, Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Cumpre o Teu propósito, cumpre o Teu querer. Em nome de Jesus, Pai, nos use, que nós possamos ser tratados pelo Teu Espírito, moldados pelo Teu Espírito, para que possamos ser testemunho nesse tempo que estamos vivendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém. Queridos, antes de ir embora, nós vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. E esse momento é tão precioso para nós fazemos isso com tanto carinho, porque Deus é um Deus de propósito, e Ele tem se revelado a nós de uma forma tão especial, e nós queremos nos entregar a Ele de uma forma total, plena, completa, absoluta, integral. Nós queremos consagrar tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos, em nome de Jesus. E eu quero crer que cada semente que você planta, na obra de Deus, na igreja, no ministério, o Senhor vai te retribuir, em boa medida, ali Everaldo, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Amém? Separe o teu melhor, entregue aqui na frente, enquanto nós vamos cantar esta canção. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que eu penso
nós abençoamos cada irmão, cada irmã que contribuiu, aqueles que estão em casa, que estão fazendo sua oferta no Pix. Abençoe, Pai, aqueles que cuidaram da sua casa no dia 10. A Ti todo louvor, honra e glória por aquilo que aconteceu, mais um milagre. Obrigado porque Tu tens provido, Tu tens nos abençoado. Nós queremos fazer muito mais para Ti, Senhor. Abençoe cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que contribui com a sua semente. Este é o ano da colheita para nós e nós queremos que vamos viver algo de sobrenatural ao longo deste ano e vamos testificar em nome de Jesus. Abençoamos cada projeto de vida, cada pedido de oração e também abençoamos, Pai, cada pessoa que neste momento ora conosco numa grande e poderosa corrente de fé. Nós queremos orar e interceder pela Manu, que está internada por conta, como é que chama a doença? Dengue. Em nome de Jesus, nós cremos no seu milagre. Cura, Senhor, os irmãos, sara os irmãos, protege os irmãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoe o trabalho com os nossos adolescentes amanhã. E também abençoe, Pai, o nosso culto no domingo. Traga o teu povo para a tua casa, que possamos receber algo que tu tens de especial preparado para nós. E que antes de receber, que possamos aprender a dar, para teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar de pé. Glória a Deus. Não sai daqui sem antes dar um abraço no teu irmão e na tua irmã, tá bom? Diga, em Cristo Jesus, sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, nada e ninguém será contra mim. Amém? Vão na paz, semana de vitória. Quem precisar falar comigo, oração, eu estou ali.